Olá, seja muito bem-vindo. A coisa hoje aqui tá boa. O nosso convidado hoje é o advogado Geraldo Frazão, um piauiense que nos anos 80 ingressou na Advocacia Geral da União, a AGU, e tornou-se procurador federal. E a partir daí o Geraldo teve a chance de mergulhar no caldeirão da política mineira, um caldeirão que ferveu pelos 30 anos seguintes com o Geraldo lá dentro. E nessa fervura, o Frazão se aproximou dos principais atores da cena política mineira. Tancredo Neves, Hélio Garcia, Nilton Cardoso, Alfredo Campos, Eurípides Craig, José Ulisses, Maria Olívia, Silvio de Abreu e por aí vai. E o Geraldo foi assimilado pela elite política mineira, foi absorvido por esses figurões. E isso lhe abriu as portas para uma dezena de cargos importantes nas esferas federal e estadual. Foi diretor jurídico da Secretaria de Interior e Justiça em Minas, foi diretor da FUNABEM, a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, foi diretor técnico da CEASA-MG, chegando até, num determinado ponto, a presidente da Rede Ferroviária Federal S.A., uma gigante do governo brasileiro, que possuía 135 mil funcionários e estava quebrando naquele momento. E essa escalada do Geraldo por cargos importantes fez dele também um bom aliado para os prefeitos de Piauí naquele período, anos 80. Prefeitos que ele ajudou a abrir portas, a encaminhar interesses do município, e foi assim, uma bela história de ajudas e colaborações. E hoje, aposentado como procurador federal, o Geraldo virou produtor rural, juntamente com a sua esposa Maria Francisca, advogada que todos conhecem. E ele curte a sua aposentadoria aqui na cidade de Carinho, mas continua antenado na política e no que vem por aí. E, como sempre, pronto a colaborar com Piauí e os piauienses, como sempre fez. Então fica por aí que já já você vai conhecer um pouco mais esse piauiense raiz, chamado Geraldo Frazão. Aguenta aí que é só um minutinho. Luciano Firmino comenta. Tem o apoio cultural de Far Melhor, a rede de drogarias que faz bem para a sua saúde e para o seu bolso. Ótica Objetiva, o atendimento mais atencioso, as grifes mais desejadas. Seja bem-vindo ao Piauí Tênis Clube. 70 anos de vida, lazer e saúde para a família piauiense. Construtora Brito Mota. 38 anos ajudando a construir a cidade Carinho. 4.000 obras construídas no Oeste Mineiro. Muito bem, Geraldo Frazão, muito obrigado. Eu quero te agradecer demais por você ter aceito esse nosso convite, né? É uma honra te receber aqui no nosso canal da Web TV Piauí. E para começar, eu gostaria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece, que deve ser pouca gente, né? Luciano, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, que eu acho importante. Eu sou um seguidor seu. Eu acho importante, as pessoas, são centenas de pessoas que te veem, te seguem, e eu sou um deles. Geraldo Frazão, pessoa de família simples, que começou aí o primário em Piauí. Depois do primário eu tive a graça do meu pai me encaminhar para o Colégio Antônio Vieira. Lá sim, é um colégio de primeira linha, né? Eu fiquei lá durante vários anos, fiz lá o ginásio, a primeira série até o ginásio, convivi com várias pessoas de Piauí. E de lá eu retornei a Piauí e vim completar o curso técnico na escola professor João Machado, lá com o professor Teodorico. Fiz juntamente com vários colegas também. E de lá
eu fui para Divinópolis, onde eu ia terça-feira, sexta e sábado, e concluí o curso de Direito. Isso é a minha história de princípio. Ô, Geraldo, muito bem, você falou aí que fez o curso de Direito na FADOM, terminou em 1981, né? E com que idade, mais ou menos? 20 e poucos anos, né? Eu sei disso. Eu terminei com 26, 27 anos. 26, 27 anos. Agora, eu queria que você comentasse um pouquinho, Geraldo, a importância da FADOM nessa renovação da advocacia em Piauí nos anos 80, né? Como é que foi importante para Piauí a existência da Faculdade de Direito do Oeste de Minas? Luciano, a FADOM foi responsável pela formação dos grandes advogados que até hoje militam aqui. Nós podemos falar no Dr. Herbert, falar no Dr. Arnaldo, falar na doutora Francisca. Aliás, até eu começar a falar, Dr. Éder, eu vou esquecer muita gente, o Dr. Nelo Badiani. E também, muitos que lá saíram foram ser juízes, advogados, procuradores federais igual eu. Então, de lá saíram grandes cabeças. É muito importante aquela escola. Modernizou a advocacia em Piauí, né? Porque até esse ano, de 1981, que você se formou, ainda predominavam aquela primeira leva de advogados em Piauí, advogados históricos, inclusive, né? Ô, Geraldo, e aí em 1985 você ingressou na Advocacia Geral da União. O que é a AGU e o que faz um advogado da União? Em 1985 eu ingressei na Advocacia Geral da União aqui em Minas Gerais, embora que seja federal, que ela existe em todo o Brasil. Na época, ela até não era muito grande aqui. Ela tinha até um escritório em Belo Horizonte, não era tão grande como é, uma pujança que é hoje. A Advocacia Geral da União é uma advocacia que ela presta serviços, que ela fica juntamente hoje com o presidente da República, né? Ela defende os interesses do presidente, dos ministros, advoga para eles. Essa é a realidade do procurador da Advocacia Geral da União. Geraldo, qual é o trabalho, aprofunda um pouco mais no trabalho do procurador federal. Procurador federal, por exemplo, no meu caso, que eu sou procurador federal, pertencente à Advocacia Geral da União. Mas você pode, muita gente, pular para a Procuradoria também da República. É o mesmo procurador federal, só tem com uma situação diferente. Enquanto um defende, dá parecer para o presidente da República, os ministros defende invasões de terra, tal, o outro é uma espécie, o outro pode muito bem acusar, né? Acusar que eu falo assim, ele pode fiscalizar, né? Que é o caso do procurador da República, ele fiscaliza, desde um deputado, de um ministro, qualquer autoridade, ele tem um poder até coercitivo, né? Um procurador da República, ele pode denunciar o presidente da República, um ministro, um deputado federal, então ele tem um poder. São todos procuradores federais. Aliás, recebem o mesmo salário e eles ficam talvez muitas vezes trocando para um lugar e para o outro. Geraldo, agora eu quero mudar um pouquinho de assunto. Todo mundo sabe que você não vem de uma família com tradição política, né? É uma família piauiense conhecida, mas sem tradição política. No entanto, aí nos anos 80, nesse início de anos 80, com 20 e poucos anos, ser formado, você teve a habilidade ou teve a oportunidade de conviver com o primeiro time da política mineira. Como é que isso aconteceu? Você acha que isso foi sorte, foi talento, foi o destino? Como é que aconteceu isso? Realmente você falou muito bem, não tem nenhum tipo da minha família, ninguém que foi candidato a alguma coisa. Isso aconteceu por sorte e também para a pessoa ter algum grau de conhecimento. Porque ninguém chama ninguém para trabalhar, que vê nele valor, se não tiver conhecimento. Um bate-papo de uma hora, meia hora, a pessoa sabe se aquela pessoa tem condições de angariar alguma coisa a seu favor. Ninguém dá nada dado para os outros, né? A realidade, comecei em Nova Resende, um prefeito de lá, tinha um candidato que era deputado estadual, que virou vice-governador. Quem é esse
Vice-governador. Foi vice-governador do Francisco Pereira, chamado João Marques. Ele é de Muzambinho. Eu não cheguei a trabalhar para ele, que nesse intermédio, quando nós estávamos conversando, ele já foi nomeado, já foi indicado para ser vice-governador do Francelino. E foi ele que te inseriu nesse meio? Não, não é ele que me inseriu. Começou ali, eu fiz amizade, depois veio um tal de Luiz Vicente Calico, que eu conversei com alguns amigos que apoiaram a esse Luiz Vicente Calico. Depois eu conheci o deputado Zé Ulisses e após Eurípides Crade. Aí começou o grande norte da minha carreira. Muito bem, daqui a pouco eu quero aprofundar um pouquinho mais nisso aí. Mas antes eu gostaria de saber como é que você tem visto a atuação de um outro conterrâneo nosso que está militando aí, está trilhando esse caminho que você já passou por ele, que é o caminho da política, né? Das relações políticas. Eu estou falando do nosso conterrâneo Frank Almada. Como é que você vê essa atuação do Frank? É um menino simples, menino inteligente, meu amigo, fui amigo particular da mãe e do pai. Já tive oportunidade há tempos de conversar com ele, dar alguma dica para ele, onde ele me falava que lá em Belo Horizonte falava sempre do meu nome, no dele, e eu vejo que ele atende o pessoal de Piuí que vai lá da melhor maneira, é educado. Ele teve uma escola junto ao nosso ex-prefeito, né, que é o Craidinho. Então eu já tinha um conhecimento com o Craidinho, ele aprendeu muita coisa com o Craidinho. É um menino bom, corajoso, e já levou uma bagagem daqui muito boa, por intermédio do parente dele, acho que é sobrinho dele, né, do nosso amigo Deco, né? O Deco também ensinou muita coisa para ele, né? E coisas boas, né? Então ele já foi aqui com um cabedal político que saiu aqui de Piuí. Bom, Geraldo, tudo bem. Aí você se viu nesse meio político, né? Mineiro. E eu queria saber com quais os políticos você conviveu naqueles anos 80. Me conta como é que era a sua relação com cada um deles. Eu vou citando aqui, você vai pincelando aí alguma coisa da convivência. Vamos começar em 86 com o Nilton Cardoso. Nilton Cardoso, eu não podia deixar que quem me apresentou o Nilton Cardoso, quando era início do mandato dele de prefeito de Contagem, foi o deputado Eurípides Crade, que eu estava na Assembleia, o deputado que mais me prestigiou. Ele me levou lá no Nilton Cardoso e me apresentou para o Nilton. É uma forma despretensiosa. Falou, faz aqui um político, uma pessoa que está começando, gente muito boa, meu amigo. E eu saí dessa conversa com o Nilton de 1 hora e meia, e o Nilton logo me deu um carro, sem eu pedir, um carro que era da esposa dele, um Opala, que depois eu passei para o Crade. E comecei já a coordenar uma boa parte da campanha do Nilton Cardoso. Foi o início meu com o Nilton Cardoso. Muito bem. Depois veio o Tancredo Neves. De cargos majoritários, né? De governadores, que vem esses outros deputados, né? Exatamente. Tem os outros deputados, mas depois na sequência aí, seu contato foi com Tancredo Neves. Tancredo Neves, eu tive um contato muito íntimo com o Tancredo Neves. Ele era muito amigo do deputado federal Zé Ulisses. Eu ia na casa de Tancredo Neves, no edifício Niemeyer, parece 3º andar, mas ia muito. Então eu tinha uma convivência com o Tancredo fora de gabinete, era na residência dele. Eu fui várias vezes, era até um prédio lá na Praça da Liberdade, era difícil colocar carro. Eu subia e participava não só com o Tancredo, como as pessoas que estavam lá. Então ele me visualizou muito bem, o Tancredo, porque eu ia na casa dele, não era uma vez, eram várias vezes. Então a minha condição com o Tancredo foi muito íntima. Uma convivência bem próxima, né? Bem próximo. O Geraldo, aí ele foi governador de Minas por 2 anos, parece que 82, 83, 84. Em 85 ele foi eleito presidente, né? E aí adoece e morre. E aí eu queria te perguntar o seguinte: se o Tancredo tivesse assumido a presidência da República, com essa proximidade que você tinha dele, teria sido muito bom para Piuí, né, Geraldo? Olha, o Tancredo Neves, quando ele foi eleito governador, eu fiz uma campanha para o Tancredo em várias cidades, várias regiões, Guaxupé, São Sebastião, Pasto, eu coordenei essa cidade, mais de 30 cidades.
Eu viajava com ele. E ele, quando eu fui pedir lá um cargo lá, nem sabia. Pedi cargo não, fui lá, eu peguei e falei assim, eu quero um cargo na minha área jurídica. Ele me nomeou. Eu pedi para ele ser advogado de bens, de crédito real, aquela coisa toda. E ele me perguntava, só isso que você quer? Você não quer outro cargo, não? E ele pegou e me colocou, então fica também na Caixa, também nessa região e tal. Eu que quis, que eu já naquela época tinha vontade de aprender mais, estar mais dentro da minha profissão. Nunca deixei. Eu ocupei cargo, mas nunca larguei de ser procurador. Primeiramente advogado da União, né? Nunca larguei. Eu queria um cargo onde eu pudesse aprender. Então eu escolhi esse cargo. O Tancredo achou pouco, eu falei, só isso? Eu falei, só isso. Ele falou, então se você não agradar, você me procura novamente para a gente modificar você. Bom, muito bem. Geraldo, vamos lá. Um outro político que eu sei que foi muito próximo seu, que é o senador Alfredo Campos. Conta aí, como é que foi essa? Amigo particular. Conheço o Alfredo Campos desde que ele era advogado do Ipseng. Advogado do Ipseng. E uma vez ele reuniu lá uns 10, 12 amigos, numa mesa de bar lá, para você candidato a senador. Eu já era do MDB. Ele não tinha chance nenhuma. Ele teve 97 mil votos, mas como ele na época, a legislação, foi um tiro de sorte, a legislação falava que o segundo colocado que assumiu o Senado, o Tancredo foi ser governador, ele assumiu o lugar do Tancredo. Foi uma sorte. Foi um amigo meu desde o princípio até na hora da morte dele. Particular. Muito bem. Um governador folclórico, Hélio Garcia. Você foi muito amigo dele. Hélio Garcia também tive a oportunidade de levar várias pessoas de Piuí, vários. Uma época, a gente foi lá, que era uma época que a gente talvez ia ser candidato a deputado estadual, aí a Maria Olívia entrou no meu lugar, e ele falou para a turma, estava lá o Rafael Tomé, me parece Zé Garcia, muita gente de Piuí. E ele sempre falando, então vamos montar para você que você possa prestigiar Piuí e região, sabe? O Hélio Garcia, eu ia na rua Paracatu, na casa dele, também, era outro que o Tancredo. Eu só batia a campainha e entrava. Muitas vezes eu via muitos deputados, tudo na porta, eu falava, entrar aqui, eu era amigo particular dele. Quando ele foi organizar esse partido, foi na casa do deputado federal Zé Ulisses, eu liguei para todas as regiões de Minas Gerais para ele. Eu só saí de madrugada para comprar cigarro, que fumava carta. Mas era um amigo meu particular. Toda a vida me prestigiou. Vamos lá, deputado José Ulisses. José Ulisses também. E a mulher dele, né? Maria Olívia. Zé Ulisses aconteceu um caso interessante. Ele veio em Piuí e não arrumou ninguém para apoiá-lo. Eu fui comprar dele 2 imóveis, das imobiliárias dele, e encontrei com um vereador lá, que um vendedor dele, chama Hipólito. Ele perguntou se eu podia arrumar uns votos para o Zé Ulisses. Eu falei, deixa eu conhecer ele. Conheci, aquele carequinha, tal. E trouxe ele aqui para Piuí. E nessa primeira vez, quem apoiou ele foi o Tarley, Dr. Josué, Bereco. Essa turma ligada os irmãos do Tarley. Essa turma apoiou ele, deu ele mais de 1000 votos. A forma despretensiosa, ninguém era político. Arrumamos o Messias também, vereador, e outros vereadores aí. Deu uma votação expressiva para ele. Assim eu conheci e continuei com ele durante mais ou menos 20 anos. Maria Olívia. Maria Olívia também é uma grande amiga minha até hoje. Não ficou nenhum tipo de raspa por eu ter saído quando era candidato a deputado estadual, não. Ela foi uma boa deputada estadual, prestigiou muito e foi prestigiada pelo Dr. Zé Garcia Pereira. O Dr. Zé Garcia foi um excelente companheiro político dela, cumpriu todos os compromissos com ela também ajudou muito o Dr. Zé Garcia. E o Zé Garcia depois introduziu bastante a Maria Olívia na região. João Ferraz, eu sei que vocês eram de facções diferentes da política, mas vocês tinham alguma relação, pelo menos uma relação de cordialidade, não é isso? O deputado João Ferraz, nós éramos adversários políticos aqui em Piuí. Eu com o CRAID, né? Anteriormente com o Zé Ulisses, que era estadual também, depois passou para o federal, e o João Ferraz apoiado para toda a elite. E com louvor, porque ele que realmente fazia as obras de Piuí. O João Ferraz era o deputado que atendia de uma escola a tudo aqui. Ele realmente... Mas o nosso deputado sempre ficava empatado com ele. Mas o João Ferraz, depois, quando já era diretor da Secretaria de Interior e Justiça, ele ia praticamente uma vez por mês, tinha vezes que até toda semana, que ele ia lá para a Secretaria de Interior e Justiça, cuidava dos cartórios também,
E o meu gabinete, ele passava na porta. Aí nós encontrávamos, tinha hora que nós ficávamos de fora, batendo papo. Aí, ele me contava várias coisas, da admiração dele até que tinha comigo, por ser uma pessoa que estava novo. Ele já era um deputado antigo, apoiado por toda a elite de Piauí, com merecimento. Com merecimento. O Ferraz fez tudo para Piauí. E tinha aí os fiel escudeiros deles, né? O Carlinhos Leonel, o doutor Zé Garcia, Bossuet, todo mundo apoiava o João Ferraz, né? E tinha a irmã dele, que era diretora aqui do colégio, ele tinha uma pujança de apoiadores, né? Mas ele falava para mim. Ele que tocou no assunto do Padre Berico uma vez comigo, uma vez ou duas, que o Padre Berico ia ser assessor dele, e depois que ele tinha interesse a ser candidato, talvez candidato aqui. Eu não entendi bem se era candidato aqui ou candidato a deputado estadual e tal, mas ele conversava muito no nome do Padre Berico. Ele sentiu muito, né, a morte do Padre Berico, né? Luciano Firmino comenta. Tem o apoio cultural de Sicoob Credialto, a cooperativa de crédito piauiense que virou modelo para o Brasil. Contabilidade Coutinho, a solução para quem busca competência e credibilidade. Centro Médico Veterinário Ribeiro, clínica e cirurgia geral de cães e gatos. Ô, Geraldo, bom, eu vou aproveitar essa deixa sua e vou dizer que daqui a alguns dias nós estaremos lançando um vídeo documentário sobre o Padre Alberico. Eu já tenho vários depoimentos e aí eu espero contar com a sua presença nesse vídeo para você revelar um pouco mais dessa conversa sua com o deputado João Ferraz, né, que realmente foi o grande parceiro do padre a vida toda e teve uma atuação muito grande naquela saída do padre de Piauí, mas isso são cenas para o próximo capítulo, tá certo? Eu vou contar com você lá. Ô, Geraldo, agora vamos citar alguns cargos federais e estaduais por onde você passou. Eu vou citar aqui um cargo, você cita o que você fazia lá. Você foi diretor jurídico da Secretaria do Interior e Justiça de Minas. O que faz o diretor jurídico? Esse cargo é interessante, eu estava em Abaeté, até com o Zé Guimarães, com o Araquém, aí o senador Alfredo Campos, lá estava o secretário de Interior e Justiça, Silvio de Abreu. Eu nem, forma despretensiosa, ele conversando com o secretário gostou muito de mim e tal, e o senador Alfredo Campos, eu vou arrumar um cargo de direção, eu vou indicar um cargo de direção na sua secretaria. Imediatamente Silvio de Abreu me indicou. Esse cargo era um cargo super importante, porque além dele dar pareceres para o secretário, ele cuidava de uma parte melindrosa, Luciano, melindrosa, que eram os presídios. Não só os presídios de mulheres, Neves, Barbacena, que era o manicômio, nós falávamos manicômio, ele cuidava tudo da parte, toda a situação jurídica de cada preso. Evidentemente que eu tinha gente atrás de mim, mas quem assinava era Geraldo Frazão. Muito bem. Geraldo, você foi diretor técnico do SEASA em Minas. Fui. Esse cargo interessante, o Nilton Cardoso estava almoçando lá na casa dele, e ele falando Frazão, aí o Nilton até perguntou, nós estamos almoçando fazão aqui. E ele me perguntou qual é o cargo, não era nem esse, eu falei, põe na SEASA. Aí ele me nomeou para esse cargo de diretor técnico operacional, depois administrativo. Certa época, eu ocupei 2 diretorias. É um cargo que cuida das operações do SEASA, né? É um cargo que realmente... O SEASA é cheio de permissionários, Luciano, e a gente é uma espécie de fiscalização de entrada, chegada e saída de mercadoria, é um cargo importante lá dentro da direção, certo? Muito bem, você foi diretor da rede, presidente, né? Diretor-presidente da Rede Ferroviária Federal, que é uma gigante, né? Tinha mais de 100 mil funcionários na época, né? Esse cargo surgiu porque o meu
colega meu, procurador federal e procurador também, ele estava lá para uma indicação de um cargo só para me cumprir um mandato que eu já estava pensando, talvez depois de uns anos, aposentar. Aí eu queria dar uma descansada, porque eu tinha arrumar um cargo federal. Chegando lá, eles indicaram esse cargo, eu assumia. Eu assumi. É um cargo super importante, para você ter uma noção, Luciano, é o cargo que cuida de todas as linhas férreas do Brasil inteiro. Então, essas linhas férreas, o pessoal que estão lidando com elas são permissionárias, essas linhas são da União. Você fiscaliza tudo, você fiscaliza cada superintendência no Brasil inteiro. Eu fiquei 2 meses em Brasília, no Rio de Janeiro, para aprender. Eu não sabia o que era rede ferroviária, modal, bitola. Eu tinha que conversar com o pessoal que era permissionário. Eu tive que aprender para depois assumir esse cargo. E aprendi pouco. Geraldo, eu vou te interromper um pouquinho para trazer para você a pergunta que o professor Naldeles de Oliveira fez num livro que ele lançou recentemente. O livro se chama O Trem que Não Passou em Piuí. Ele estudou esse assunto profundamente e ele conta a história daquela rede, a rede oeste de Minas, que passaria por Piuí ligando Formiga a Passos. Mas essa linha de trem nunca saiu do papel, né? As obras estão aí ainda no entorno de Piuí, mas nunca saiu do papel. Então, estou te transferindo a pergunta do professor Naldeles. Por que o trem nunca passou em Piuí? Luciano, você sucinta assim, resumir. Essa linha só não veio para Piuí porque existia uma coisa. 2 partidos políticos, um apoiado pelo governador, eu não sei ainda na época, eu já mandei fazer essa pesquisa na rede. Um parece que é ligado ao governo estadual e prefeito, consequentemente, e o outro era federal. Então, enquanto o estadual e o prefeito ele queria que viesse, o outro não queria que viesse. Então, questão política, tá? Quem for no Rio de Janeiro, eu mandei pesquisar, está lá. Foi questão política que não veio. Então, tá bom. Geraldo, você foi diretor da FUNABEM, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Qual é a importância disso? Eu fui diretor da FUNABEM e da FCB, são 2 órgãos federais, um após o outro. O diretor, vamos falar da FUNABEM, o diretor da FUNABEM é um órgão federal, fui diretor em Minas Gerais, junto com outros superintendentes. Ele que cuida, por exemplo, com questão de menores em Belo Horizonte, ou mesmo em Minas Gerais, verbas para asilos, verba para escolas que cuida de crianças abandonadas, enfim, tem escolas no sul de Minas, Caxambu, aquela região toda. É um órgão grande, mas ainda é menor do que os outros, que o INSS, etc. Mas é um órgão realmente que repassa as verbas em grande peso para a FEBEM, para a FEBEM implementar o que ela faz hoje, que é passar verbas para Minas inteira. Pois é, agora eu quero aproveitar também, já que você teve essa vivência em órgãos de apoio à política do menor no Brasil, você que dirigiu 2 instituições nessa área, como é que você vê hoje a situação do menor, o atendimento ao menor em Piuí? Luciano, é uma cidade privilegiada. Você não vê menor em rua aqui. Piuí tem uma coisa que são os dirigentes. Essas dirigentes dessas associações, que você fala Ciame, fala Casa da Criança, esse pessoal dá uma idoneidade absoluta. É um pessoal que não precisa de fiscalização, não. Eles realmente exercem com amor mesmo e carinho. Assistência social da prefeitura. Agora, tudo isso também começou, eu não podia deixar aqui, Luciano, de falar o nome de uma pessoa, porque foi a pessoa que mais investiu em creche, dessa situação de menores, verbas também para essas escolas, Ciame, que estava em situação precária. Essa pessoa realmente olhou com um olhar, eu vou te contar, um olhar angelical. Foi o doutor Zé Garcia Pereira. É um dos prefeitos que mais investiu nessa área. Talvez nós estamos nessa situação, estamos colhendo agora essas crianças que não estão na rua por causa do doutor Zé Garcia. Já que você falou no Garcia aí, eu queria te perguntar como é que foi a sua convivência com os prefeitos desses anos 80 que você estava transitando pela política mineira, né? Que foram o Álvaro, o Zé Greninho, o doutor Garcia, o Craide, o João, até 2000. O João fechou o século. E depois veio aquela turbulência, né, dos anos 2000. Tatá Tomé, Craide, Wilde, Deco, Marlene,
veio aquele período turbulento da política piauiense. Como é que foi sua convivência nesse período? Luciano, os que eu não convivi foi por uma questão, por eu estar talvez no Rio de Janeiro, ou porque questão política. Política, assim, os deputados federais, estaduais, não era o mesmo deles, e eu tinha que apoiar um deputado, não tinha muita relação. Mas nunca tive coisa assim, dificuldade, não. Teve prefeitos que eu tive mais facilidades. Doutor Zé Garcia, o Deco, por exemplo, eu estava no Rio, mas tive facilidades com ele. Tive com o Cardinho, tive um ano com a situação mais adversa com o Cardinho, depois começamos até hoje, com uma grande amizade, um grande amigo que eu tenho, é o Cardinho. E é uma pessoa que sempre prestigiou. Você fez inimizades na política de Piauí? Não, eu acho que a gente faz politicamente, depois chega no final, graças a Deus, antes da morte de uma ou outra, a gente tornou-se amigos. Inclusive, eu acho que você compensou um pouco a frustração do piauiense com o trem que não passou em Piauí, porque em 2003, eu estive lendo, você fez um convênio com o prefeito Deco, então, né, que tinha sido eleito, você fez um convênio enviando para Piauí 18 peças de mecânica ferroviária da rede ferroviária. Você fez um convênio, tudo legalizado, que estão aí até hoje na Casa da Cultura, as pessoas podem ver. Ou seja, acabou que você mandou um trem para Piauí, né? Um trem, tem sino, tem uma série de coisas, quer ver? Olha aqui, você tem sino de bronze de locomotiva a vapor, você tem lavatório dobrável, apito de locomotiva, e por aí vai. Então, de certa forma, você mandou um trem para Piauí, esse trem acabou passando, mesmo que tenha sido em peças, em partes, né? Agora, ô Geraldo, a pergunta que a gente é inevitável nesse momento da vida de Piauí. Como é que você está vendo a administração Paulo Vaz? Ô, Luciano, não é surpresa, não. Esse menino é gente boa demais, né? Ele conheceu político aqui dentro da minha casa, ele mesmo fala isso para mim. O Paulo Vaz está dando uma lição para todos que ele não tem adversário político, né? Ele atende quem votou nele e quem não votou da mesma forma. Tá? Muitas vezes a pessoa que votou nele fica até com raiva dele. Ele atende da mesma forma. É um menino que está fazendo a administração das mais sadias, conseguindo aquelas pessoas que não estiveram com ele, tiveram com outro candidato, estar apoiando ele, tem uma Câmara favorável a ele. E as obras, né? Eu falei para o Paulo, que eu sempre vou nas inaugurações dele, eu já estou cansado, que ele tem que me dar um par de tênis, de tanta obra que eu vou lá. Agora, esses dias mesmo eu estou vendo, para ele fazer mais umas 6 ou 8. São obras faraônicas? Não. Mas você não podia deixar de falar para você de uma obra que ele fez, daquela escola Eurípides Crade. Luciano, eu estava no Rio de Janeiro, aquilo é um CIEPS do Brizola. O Paulo conseguiu trazer uma escola, Luciano, muita gente, talvez pouca gente sabe. Eu fui na inauguração, onde a pessoa tem 4 refeições, café, almoço, lanche, a pessoa entra às 8 horas, 7 horas, sai às 4 horas, tem tudo de educação e tudo de alimentação. Luciano, lá não repete frutas não, Luciano. Menino, lá eu vou te falar uma coisa, alimenta bem e tem uma educação de primeiro mundo. O Paulo conseguiu fazer isso para Piauí. Então, esse prefeito realmente é estrondoso nessa situação, tá? Eu sempre falo muito com o Paulo, eu ia mais lá até, fala, Paulo, você vai ser, eu acho que ele vai ser candidato novamente, e ó, cuidado com o segundo mandato, pra você ser bom igual está sendo o primeiro. Frazão, para a gente encerrar de uma vez a pergunta que é o assunto do momento em Piauí, que é a mineração. Como é que você está vendo isso? Olha, Luciano, eu tenho uma experiência, vou delongar um pouquinho, que tenho uma experiência grande, porque eu já fui procurador do INSS, já fiz audiência onde tinha mineração, citar a Nova Lima. Não gostei, não. Onde tem mineração sempre tem situações adversas à saúde. Tem uma doença que chama-se silicose, me parece, isso dá sempre nos pulmões. Não estou falando que essa mineração pode ela implantar em Piauí e ser de outra forma, ela não ter uma poluição dessa. Tem condições para isso? Tem. Agora, eu fico assim, eu acho que nossos representantes é o prefeito e também os vereadores, que ainda assim, de uma maneira clara, ainda não manifestou. A gente tem que ver uma manifestação também deles, dessa mineração. O que é que vai ocasionar Piauí? É um lugar
de frágil, né? Nós estamos nas nascentes de água ali por perto e tal. E eu acho que os vereadores e o prefeito deverão visitar onde eles têm mineração. Me parece que eles têm 21 mineração. E trazer para a população o que vai ser feito ali e se essa poluição, né? Realmente essa situação de saúde é muito importante para a população. Nós vendemos aqui turismo. Quando você faz um loteamento aqui, 30% é vendido pessoas que trabalham fora, moram fora, quer fazer uma casa aqui, quer morar aqui. E nós vendemos aqui alimentos, queijo, doce, serras, essa coisa toda. Ar puro, principalmente ar puro, certo? Eu fiquei preocupado, eu sou lá do Conselho da Santa Casa de Misericórdia, lá, Conselho Executivo lá, e uma pessoa que é de direção, ela falou, tem que olhar isso, que essa mineração tem que deixar aqui tantos R$1.000 para a gente atender esse pessoal que vai ficar doente. Eu fiquei muito triste, porque não com ele que me falou, não, ele está alertando a coisa correta, né? A gente pensar que vem uma mineração e vai causar isso, eu acho que tem que ser mais repensado, já tem o pessoal das associações já manifestando, e ver realmente o que essa mineração vai causar aqui. Eu não vou usar a falar o que vai causar, porque eu não sei ainda. Ela não pronunciou ainda para a população, então não podemos julgar nem a mineração, né? E também temos que aguardar o prefeito, a Câmara, eles é que são nossos representantes. Eles que vão manifestar, eu tenho certeza, na hora certa. Geraldo, muito obrigado. Fiquei muito honrado com a sua entrevista. Gostei demais, era o que eu esperava mesmo. É bom que a gente possa mostrar para os piauienses que têm menos de 40 anos, por aí, assim, menos de 50, que não tiveram a oportunidade de conviver com você nos seus bons tempos lá, né? Nos seus tempos de vida política, vida pública mesmo. Mas é bom a gente poder mostrar essas histórias importantes e principalmente histórias de gente que não ficou lá no passado. Você está presente aí hoje, eu sei que você está lutando, está antenado e está vivendo o dia a dia de Piauí. Portanto, muito obrigado pela sua entrevista. Luciano, eu quero te agradecer porque isso foi um bate-papo informal. Luciano, você nunca falou para mim que ia fazer essa pergunta. Foi tudo ocasional. Você perguntou o que você quis para mim e eu respondi também da mesma forma. Foi uma coisa que eu achei muito importante, foi isso. Não tinha perguntas prontas. Você não fez nenhuma pergunta pronta para mim anteriormente. Eu até exigi de você que fosse uma coisa normal, ocasional. É uma coisa simples. E eu sei que você tem outras pessoas também entrevistar. Eu acho importante você entrevistar as pessoas. Eu sempre sou seu seguidor. E por essa razão que eu falei para você que nós poderíamos fazer essa entrevista. Quero te agradecer a você e a sua equipe também de filmagem. E muito bem, meu amigo, você viu aí, portanto, mais uma bonita história de vida piauiense. Um filho de Piauí a quem a vida permitiu ter acesso ao poder e que aproveitou esse poder para ajudar a sua cidade. Quem acompanhou até aqui a trajetória de Geraldo Frazão sabe que ele sempre foi um parceiro das administrações de Piauí, dos prefeitos de Piauí. Aliás, eu vou lembrar aqui, eu vou me permitir lembrar aqui, teve algumas coisas que ele nem se lembrou de comentar aqui na nossa entrevista. E eu vou citar 3 dessas coisas. Por exemplo, o Frazão colaborou muito, que eu sei disso, eu acompanhei isso, com a implantação da Defensoria Pública em Piauí, que, por sinal, teve a doutora Maria Francisca Macedo Frazão, a esposa dele, como a sua primeira titular, atendendo toda a região.
Segunda coisa, o Frazão correu atrás, juntamente com o ex-prefeito Zé Garcia, doutor Zé Garcia Pereira, para trazer para cá as representações do IPSENG e do INSS, que ajudam tanta gente, né? E eu me lembro também que o Frazão brigou muito ao lado do ex-deputado Eurípides Craide, 30 anos atrás, pela posse do terreno onde hoje está a APAE de Pinhuí. Esse terreno pertencia ao governo de Minas e foi preciso uma boa ginástica burocrática e política para liberar. Portanto, está aí perfil, né, do piauiense Geraldo Frazão, um piauiense que já ajudou muito e que continua presente na vida da cidade, pronto para a briga e disponível, como sempre, para as grandes empreitadas da comunidade. E se você gostou dessa história da vida real de um piauiense, continue conectado aqui na Web TV Pinhuí, o canal das boas coisas, boas histórias e boas pessoas da cidade Carinho. Um grande abraço para você, paz e amor, saúde e trabalho para você e a sua família. Até a próxima.